Bom dia, amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz, a alegria do nosso Senhor possa estar sempre em nossas vidas. Amém? Amém. Que bom estarmos reunidos neste primeiro dia da semana como a família do nosso Deus, do nosso Pai, para prestarmos esta honra, essa homenagem ao Senhor, toda a nossa gratidão pela vida que Ele nos dá por meio de Jesus Cristo. Nós temos tido, durante este ano de 2022, tantas bênçãos de Deus, né? E principalmente falando sobre as congregações de Campinas e região, né? Começamos o ano com o primeiro Ericristo, né? Encontro regional das igrejas de Cristo, onde as congregações de Campinas, região, esteve presente. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o segundo Ericristo. E estamos tendo várias pregações aqui no Guanabara, trazidas por irmãos destas congregações, né? E hoje eu gostaria então de apresentar este grande irmão que vai nos trazer a mensagem do Senhor para as nossas vidas. E eu quero chamar aqui então, por favor, irmão Marino, por favor. Marino, ele é um grande irmão, assim e assim, na parte de cima. E o Marino é casado com a nossa irmã Liliane, que está ali, e que foi uma das irmãs que trouxeram a mensagem do Senhor ontem aqui, na primeira EMAC, e juntamente com outras irmãs que também trouxeram a mensagem, que faz parte deste momento que nós estamos passando das congregações de Campinas e região. Então tivemos a nossa irmã Liliane pregando aqui ontem, a nossa irmã Joana Dark, a nossa irmã Cleia, lá de Cabriúva, a nossa irmã a Rebeca, né, esposa do nosso irmão Roberto Rapelli, lá de São Bernardo. Desculpa, Raquel, Rebeca é sua filha. Muito bem, então, e foi muito bom o encontro ontem, depois o Bruno vai falar um pouco sobre isso aí. Mas, então o Marino está aqui hoje para nos trazer a mensagem da palavra de Deus. O Marino e a Liliane são casados há 17 anos, e no Senhor há 17 anos. Eles estão juntos há 29 anos, mas casados e servindo ao Senhor há 17 anos, ali na congregação do São Bernardo. E eles têm uma linda filhinha que está ali, Rebeca. Ela é Rebeca. Enfim, Marino e Liliane, né, são dois irmãos que realmente têm servido ao Senhor, né, na congregação ali de São Bernardo. E há 3 anos, eles, junto com outros irmãos, mantêm um trabalho da congregação da Igreja do Senhor na região do DIC, aqui em Campinas. E então nós temos várias congregações, né, em Campinas, e hoje o Senhor vai nos abençoar trazendo uma mensagem através deste grande irmão que está aqui. Faltou alguma coisa? Vamos lá, vamos orar ao Senhor. E antes, abra sua Bíblia na carta aos Efésios, que é a passagem hoje para a mensagem. Efésios capítulo 5, versículos de 15 a 21. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos então aguardar. Efésios capítulo 5, de 15 a 21. Isto aí. Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus e nosso Pai, que tem, ó Pai, nos abençoado com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Também tem nos abençoado, Pai, fisicamente, nos dando, Pai, a oportunidade de estarmos aqui, não só em corpo, mas em espírito, para adorar o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por Jesus. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo. E obrigado, ó Pai, por Sua palavra, que é tão poderosa e agora será usada, Pai, através desse instrumento do Senhor, nosso irmão Marino.
e que o Teu Espírito Santo, Pai, use poderosamente esse irmão para nos trazer encorajamento, nos trazer crescimento espiritual. E todo louvor, toda honra e toda glória seja para o Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 5, então, versículos de 15 a 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Deus te abençoe, irmão. Obrigado, Alisson. Eu já vi vários rostos conhecidos, desconhecidos aqui. Aliás, eu estava lembrando de algo que me veio agora. Nós nos reunimos aqui em cima, um pouquinho antes do culto, e eu comentei que eu congrego no São Bernardo e no DIC, né? Então, tem uma jornada dupla no domingo. E aí eu comentei que os pecados são tantos, né, que para compensar, a jornada é dupla no domingo. Bom, brincadeiras à parte, eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu espero que todos estejam desfrutando da graça e da paz do nosso Senhor. E essa é a alegria que nós temos de desfrutar cada dia. Quero saudar em especial alguns irmãos que há tempos não via, que congregamos juntos lá no São Bernardo, e fico muito feliz de ver que estão perseverantes na fé. Aliás, eu quero dar graças a Deus também, porque eu me sinto extremamente honrado em poder glorificar o nome do Senhor, trazendo uma mensagem nesse dia para a transformação das nossas vidas. E eu fui convidado pelo Alisson para trazer uma mensagem sobre crescimento espiritual, um tema que eu considero essencial para quem deseja ter a fé que agrada a Deus. É preciso crescer espiritualmente. E aí, já fazendo uma introdução, né? Nós vamos falar de Efésios capítulo 5, mas no capítulo 4, o apóstolo Paulo, lá no versículo 11, ele vai dizer que o Senhor designou algumas pessoas para algumas funções cuja finalidade é o crescimento espiritual da igreja, ou seja, para preparar os santos para a obra do ministério da salvação. E no versículo 13, ele vai apontar um objetivo que eu e você deve alcançar: a estatura de Cristo. Eu acho que isso é muito óbvio quando a gente pensa, né, nos nossos filhos, né? Nós temos uma menina, Rebeca, que a estatura dela está aqui, né? Ela está aqui. E ela vai chegar à nossa estatura. Mas para isso, ela vai aprender mais, ter conhecimento, né? E ela vai adquirir maturidade. Agora imagine eu e você tentando alcançar a estatura de Cristo. Eu não tenho nem ideia qual é a estatura de Cristo. Mas Paulo fala que nós temos um objetivo, que é possível espiritualmente alcançar isso.
Então, e aí por se tratar de Cristo, né, buscar a estatura de Cristo, até lá nós vamos adquirir a unidade da fé, vamos adquirir o conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e nós vamos também adquirir maturidade. E tudo isso nos ajudará para crescermos espiritualmente e ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Mas como nós vamos conseguir isso? Como vamos alcançar isso? Quando nós falamos de crescimento espiritual, não se trata apenas de estudar a Bíblia. Por muito tempo eu incentivei a congregação lá no São Bernardo a estudar a Bíblia. Estude a Bíblia, estude a Bíblia, estude a Bíblia. Mas apenas estudar não vai produzir a fé que agrada a Deus. Não vai. Se nós nascemos na família de Deus, ou seja, da água e do Espírito, então é preciso que eu e você contemos com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Aí sim, nós vamos conseguir adquirir a fé que agrada ao Senhor. O que eu vou dizer aqui não é psicologia, e tem alguns que falam até de espiritologia, não se trata de um ensino do homem ou um nome dado pelo homem, mas eu diria que é a chave para o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, o crescimento espiritual, o meu crescimento, o seu crescimento espiritual. E se você ainda não experimentou o poder do Espírito Santo atuando na sua vida, eu quero lhe convidar para juntos tentarmos, né, até por meio desse sermão, juntos descobrir como fazer isso. Eu confesso para você que eu estou aprendendo ainda. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo ele tem que agir em nossas vidas. Se ele não está agindo, algum problema tem. E não é problema dele, não. O tema, deixem-se encher pelo Espírito, né? O propósito dessa mensagem é mostrar que se nos enchermos do Espírito Santo de Deus, se nos entregarmos verdadeiramente à vontade do Espírito, nós experimentaremos riquezas espirituais na nossa vida. E veja que não é apenas o experimento, né, que nós temos quando descemos as águas que o Espírito faz morada. O Espírito, sim, faz morada em nós, mas nós precisamos desenvolver isso. E aí nós vamos entrar, então, e conhecer mais sobre o Espírito Santo e deixar ele agir em nossas vidas para que possamos crescer espiritualmente. Eu falei sobre riqueza espiritual, né? O livro aos Efésios eu gosto muito porque ele tem a ver com bênçãos espirituais, com riquezas espirituais. Então, se nós queremos ser ricos espiritualmente, é só seguirmos, né? Meditarmos, estudarmos Efésios, né? E, aliás, ele tem a ver com unidade, que também tem a ver com a vontade de Deus para a igreja do Senhor, as congregações do Senhor. E, inclusive, tem a ver com o que tem acontecido, né? O Alisson já comentou, o Eri Cristo aconteceu lá no São Bernardo, o Dia dos Namorados, ontem aconteceu o primeiro EMAC, né? Glória a Deus por isso, que Deus seja louvado por isso. E aí, já entrando na mensagem, vamos abrir lá em Efésios capítulo 5. O irmão leu, mas eu vou pegar versículo por versículo, que realmente eu acho muito rico esse livro, então eu quero aproveitar para a gente fazer uma aplicação, em cada versículo. Versículo 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios.
Então veja, eu já fiz uma introdução sobre o que Paulo fala lá no capítulo 4, né, sobre crescimento espiritual. E aí, dentro desse contexto sobre crescimento espiritual, esse versículo ele traz como advertência um paralelo entre o carnal e o espiritual. Aliás, nós vamos ver nas Escrituras que há várias passagens que vai trazer esse paralelo, sempre ilustrando terreno e espiritual. E esse versículo ele nos adverte, pois se nos entregamos ao Senhor por meio do batismo, logo nós devemos, a partir desse momento, ter uma vida controlada. Temos que controlar a nossa vida espiritual para a honra e glória do Senhor. E como nós vamos fazer isso? Não agindo com insensatez, que tem a ver com a falta de conhecimento da palavra, mas agora como sábios. E uma ilustração sobre essa sabedoria, você não precisa abrir, mas está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então veja, já aplicando para nós, né? Conforme diz o provérbio, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E isso eu e você já fizemos quando nos entregamos ao Senhor. Então veja, somos sábios, porque primeiro tememos ao Senhor. Mas não para por aí. O desenvolvimento desse temor, né, do Senhor, do soberano Deus, ele vai fazer com que nós permaneçamos no Senhor com sabedoria. E não deixemos a insensatez tomar conta de nós. Ou seja, agora a minha vida, a sua vida, pertence a Deus. E por isso eu preciso glorificar o Senhor com a minha maneira de viver. O versículo 16, ele diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ainda no sentido de sabedoria, esse versículo nos instrui a aproveitar ao máximo cada oportunidade. Uma ilustração sobre isso, você também não precisa abrir, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, quando o Senhor Deus estava repreendendo Adão e Eva pelo pecado que eles acabaram de cometer, o Senhor declarou a Adão: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Desde então, a terra é maldita, desde então os dias são maus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nos instruindo, é para aproveitarmos ao máximo, né, cada oportunidade. E aí, fazendo uma aplicação sobre esse ponto, no versículo anterior, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele nos aconselha a vivermos de maneira sábia. Os ignorantes, né, eles vivem de qualquer maneira. Dentro do contexto, nós não vamos ler, mas dentro do contexto dos versículos 8 a 13, a ignorância tem a ver com o mundo. Paulo, inclusive, faz um paralelo dizendo para vivermos como filhos da luz e não com obras infrutíferas das trevas, ou seja, não conforme o mundo vive, né? Isso significa que, como sábios, eu e você, porque primeiro tememos a Deus, devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade nesse mundo mau. Mas quais oportunidades são essas? Aliás, quais oportunidades eu e você temos aproveitado? Essas oportunidades são para honra ou desonra do Senhor? E essas oportunidades eu e você aproveitamos com sabedoria ou com insensatez, com falta de conhecimento da palavra? O versículo 17,
Continuando, ele diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Opa, descobrimos então qual é o aproveitamento da oportunidade, né? Paulo já está dizendo aqui quais oportunidades ele se refere para nos livrar da ignorância e nos manter na sabedoria. Procurar, descobrir, compreender, né, qual é a vontade de Deus. Isso vai nos manter na sabedoria, sempre. Tem uma passagem que é bastante conhecida, eu creio que todos conhecem aqui, lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que Deus disse, né, o meu povo foi destruído porque rejeitou o conhecimento. Veja, há mais de 2.700 anos atrás, né, Deus já advertia sobre a importância de conhecer a sua vontade. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você procurar compreender, você é sábio. Se você despreza, você é tolo, você é ignorante. E ele continua nos incentivando, né, a isso. Então, como eu compreendo a vontade de Deus? Como você compreende a vontade de Deus? Obviamente, as instruções estão aqui, para que possamos ser sábios, eu e você. E se eu não buscar a sabedoria? Se eu não buscar a sabedoria, eu não vou compreender, eu estarei rejeitando a palavra do Senhor, eu não vou compreender a vontade de Deus, não vou conhecer as virtudes do soberano Deus e, consequentemente, eu não vou compreender o poder de transformação do Espírito Santo na minha vida. Nós não vamos conseguir compreender o poder de transformação do Espírito Santo em nossas vidas. Ou seja, eu perco a oportunidade de desenvolver a minha sabedoria porque eu não aproveito ao máximo cada oportunidade que Deus coloca na minha frente. E claro que não basta apenas estudar, não basta apenas compreender, se não houver a obediência, né? Isso é muito claro. A transformação, a manutenção, a conservação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, depende da nossa obediência. Não se engane. Sem obediência não há transformação. Da maneira que Deus deseja, não. Você vai ter... Hoje em dia tem no Google, né, você encontra aí a sensação espiritual. Eu me sinto bem. Glória a Deus, glória a Deus. Sensação é algo que passa. Agora de manhã está uma sensação de frio, já está quente. Nós temos que ter certeza. As coisas de Deus é certeza. É isso que vai mudar a nossa vida. Deixa essa sensação para lá. Tenha certeza. Sem conhecimento, sem obediência, não há transformação. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai falar agora, né, que ele vai falar inclusive do Espírito Santo, que é a chave para o nosso relacionamento com Deus. E Paulo vai dizer assim no versículo 18: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Esse versículo, eu diria que é um divisor de águas. É hora de escolher. O que você quer? Viver na sabedoria ou continuar na insensatez, na ignorância? O apóstolo Paulo nos incentiva a termos o bom senso, para que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir em nossas vidas. Eu costumo dizer que Deus é cavalheiro. Se eu permitir Ele transformar minha vida, Ele vai transformar sim.
Mas se eu começar a limitar, Deus é cavalheiro. Ele não vai passar desse limite. Paulo nos incentiva a deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. Evite se embriagar com bebida fermentada, mas deixe-se embriagar com o Espírito. Vamos dar uma olhada, um livro antes, lá em Gálatas, para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre essa ação do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, eu vou ler os versículos 16 e 17. Diz assim, Gálatas 5, 16 e 17. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Viver pelo Espírito, se embriagar do Espírito, é estar cheio do Espírito. Quando eu era jovem, adolescente, né? Eu gostava de me juntar com os meus amigos e a gente comprava garrafas de vinho e saía pelo bairro, enchendo a cara. E era bonito isso. A gente dava gargalhada, a gente fazia, achava que estava bonito, né? Fazendo essas loucuras. Agora veja, esse versículo nos convida, preste atenção, meu irmão e minha irmã. Esse versículo nos convida a embebedarmos do Santo Espírito de Deus. Isso mesmo, beber do Espírito, se embebedar, tornar-se bêbado. A ideia de tornar-se bêbado é estar sobre o controle, ok? Quando a pessoa bebe, ela fica sob o efeito do álcool, correto? Essa passagem diz para a gente não se embriagar com o vinho. Por quê? Porque leva à libertinagem. A gente perde a moralidade. Mas que estejamos sob o efeito, sob a influência, sobre o controle do Espírito Santo. Quem aqui consegue identificar uma pessoa que está sob o efeito do álcool? Levanta a mão. É claro isso, né? Agora, pense nisso. Se você estiver sob o efeito do Espírito Santo de Deus, se você estiver embriagado do Espírito de Deus, Ele controlando a sua vida, você estar sob o efeito do Espírito, será que o mundo não vai perceber isso? Será que o mundo não vai perceber que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus? Tenha certeza, vai sim. Nessa passagem, Paulo está, aliás, toda essa passagem do 15 ao 21, eu vejo um relacionamento. O relacionamento é igual o meu relacionamento com a minha esposa, né? O seu relacionamento com o seu cônjuge. Tem que ser 50%, né? Um faz uma parte, o outro faz a outra parte e está ali, uma só carne. Os versículos 15 ao 18 é por minha conta, é por sua conta. Sou eu que preciso ter cuidado com a maneira que eu vivo, como vivo, né? Buscando a sabedoria. Sou eu que tenho que aproveitar ao máximo cada oportunidade que Deus coloca na minha vida para que eu possa amadurecer e crescer espiritualmente. E para isso eu tenho que compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida e obedecer a Deus. Os versículos 19 ao 21 é por conta do Espírito Santo. A minha parte eu fiz, até onde eu consigo eu fiz. E assim como a bebida,
nos controla, se deixarmos nos encher pelo Espírito Santo de Deus, qual será o resultado? Ele vai nos influenciar para que possamos continuar a ter uma vida controlada, que tem a ver com o versículo 15. Ele vai nos influenciar para que possamos continuar a aproveitar ao máximo cada oportunidade nesse mundo pecaminoso, tem a ver com o versículo 16. E ele vai nos influenciar para que possamos continuar aprendendo e compreendendo qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E sabe o que mais ele vai fazer, que é ainda mais excelente? Vamos ler os versículos 19 ao 20. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. E aí, já aplicando essa passagem, 19 ao 20, o Espírito Santo vai nos influenciar no relacionamento com os nossos irmãos. Vamos viver em harmonia. Vai nos influenciar, inclusive, nos relacionamentos que estamos tendo, né, com as congregações, né? A ideia de falar em salmos, hinos e cânticos espirituais tem a ver com louvor a Deus. Mas veja, tem a ver, dentro do que Paulo está dizendo, tem a ver com comunhão também. É a comum união dos irmãos. Aliás, um tema nosso, né? Um só pensamento, um só parecer. Vamos nos reunir em comum união para louvar a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E isso já tem acontecido, aliás, nessa comunhão, né, essa proximidade, né, com esses eventos que têm acontecido para a glória do Senhor. Eu entendo, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo pode, inclusive, nos influenciar na adoração a Deus, numa adoração que jamais fizemos. Eu não sei vocês, eu gosto de incentivar os irmãos lá do DIC, sempre que eu posso, a fazermos um culto com excelência. Vamos fazer um culto hoje com uma excelência melhor do que o domingo passado. Se a gente buscar melhor, nós vamos chegar à excelência. É isso que Deus quer, excelência. E quando eu me deixo encher pelo Espírito Santo, quando eu me embriago do Espírito Santo, a palavra de Deus ela se torna abundante em mim, com toda a sabedoria e obediência à vontade do Senhor. Consequentemente, meu coração fica cheio, sente desejo de cantar. Eu estava louvando ao Senhor, a minha filha falou: "Está chorando, pai?" Meu coração está cheio. Você já viu alguém triste cantar? Você não vai ver. Você vai ver quando está alegre. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós queremos cantar ao Senhor, mostrar o quanto o Senhor é bom. E outro ponto importantíssimo, né? Para que as bênçãos celestiais sejam derramadas sobre nós, está no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quando eu me deixo encher pelo Espírito Santo, me embriago do Espírito Santo, a palavra de Deus se torna abundante na minha vida. E o sujeitar ao meu irmão é normal. Para quê? Discussão, né? Eu vou me sujeitar ao meu irmão. Porque isso tem a ver com a compreensão da vontade de Deus. Eu estarei fazendo a vontade do Senhor. E eu estarei buscando a harmonia do corpo do Senhor. Que tem a ver, inclusive, volta um capítulo 4, versículo 3 de Efésios, que diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
quando crescemos espiritualmente, nos esforçamos para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque esse é o desejo de Deus, a vontade de Deus. E isso tem a ver com a minha compreensão, a sua compreensão. E eu quero deixar um desafio aqui para todos nós, já encerrando. Nós nunca seremos aquilo que Deus deseja que sejamos, se não estivermos cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir. Nós nunca seremos, eu e você nunca seremos o que Deus deseja que sejamos, se não estivermos cheios do Espírito Santo. E por isso o meu desafio aqui para nós é que busquemos conhecer mais sobre o Espírito que habita em mim e você. Nós sabemos que ele habita, mas pouco falamos sobre ele. Se deixamos o Espírito Santo agir em nossas vidas, nos controlar, estudando a palavra do Senhor, lógico, obedecendo e orando sempre, viveremos de maneira santa, concordaremos e apoiaremos uns aos outros para a glória do Senhor. Vamos orar, irmãos? Poderoso Deus, soberano Pai, que a sua mensagem seja eficaz na minha vida e de todos os irmãos ouvintes. Que a minha vida, Senhor, seja transformada de acordo com o seu querer. Que a vida dos irmãos aqui reunidos e de todos os ouvintes também sejam transformadas de acordo com o seu querer. Que o Senhor Deus permita que busquemos, que façamos a nossa parte, para que o seu Santo Espírito venha crescer em nós, para que possamos nos tornar cheios, para que possamos encontrar a plenitude do Senhor, que é ser cheios do Espírito Santo. Obrigado, Deus, e que o Senhor nos incomode, Pai, para que possamos ser aquilo que o Senhor deseja. E oro a Ti no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um belíssimo domingo.